Galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vejam só, hoje, geralmente o primeiro vídeo é para a correção da atividade de casa, né? Mas hoje nós não teremos 2 vídeos, certo? Por que, tia Priscila? Cadê o vídeo da correção? A atividade que ficou para casa, as questões são de respostas pessoais, né? Vocês teriam que medir o lápis de vocês, né? Utilizar contando palmos, né? Então, são atividades que só poderiam ser feitas se fossem em sala de aula, assim, corrigidas, né? Porque eu poderia ver a resposta de cada um, a gente ia fazer essa interação, tá certo? Mas não se preocupem, porque no retorno, né, como nós vamos revisar tudo, retomar, então a tia vai olhar todas as atividades, tá bom? Pouco a pouco a gente vai colocando as coisas tudo em ordem, certo? Então, nós vamos encerrar o nosso capítulo lá na página 54. Vocês peguem o livro e vamos para a página 54. Eu vou fazer uma breve leitura, né? Só pra gente relembrar os pontos principais, certo? Do que nós já estudamos, tá bom? Vamos lá? Se não estiverem com o livro ainda, né? Nem com lápis e borracha, material, pausa o vídeo e vai lá buscar o material. E aí? Já foi? Já voltou? Já tá com o livro aí? Então já vamos começar. Vamos lá, página 54. Hora de organizar o que estudamos. Diferentes visões. Então, nós estudamos que nós temos a visão de frente, a visão oblíqua, que ela é como se nós estivéssemos na diagonal, e a visão vertical, que é de cima para baixo, certo? Representações gráficas. Direta, quando desenhamos o que vemos à nossa frente no espaço real. Então, é da mesma maneira que nós estamos vendo aqui. Se eu estou vendo aqui esse livro, eu vou fazer a representação desse livro, certo? Indireta, quando desenhamos com base em uma foto ou uma pintura. Então, nós vamos supor que eu fosse desenhar essa ilustração aqui. Isso aqui já é um desenho. Então, eu faria o desenho do desenho, ou o desenho da foto, a ilustração da foto, né? A representação da foto, a representação da imagem. Então, ela é indireta. Imaginária, já está dizendo, né? Quando desenhamos a paisagem de um lugar onde nunca estivemos ou que existe apenas na nossa imaginação. Nós fizemos uma atividade linda, não foi? Sobre a representação imaginária, lembra que legal? Diferentes tipos de representação. Fotografia aérea. Foto tirada de um avião ou vante na visão vertical. A tia já explicou, lembra sobre o vante, sobre o avião, né? Até sobre satélites também, lembram? Planta, desenho detalhado das ruas e dos quarteirões da cidade, geralmente na visão vertical, geralmente de cima para baixo. Nós vimos muito aqui o capítulo do livro, né? Planta pictórica, eu até falei ontem, não foi? Na aula de história, nós usamos um pouquinho de geografia em história, né? Elaborada com desenhos de casas, prédios, árvores e outros elementos parecidos com sua forma na realidade. A gente vai fazer uma representação de um mapa, mas com desenhos dos elementos, né, que existem naquele ponto da cidade, né, ou do bairro, né. Por exemplo, se nós fôssemos fazer um desenho da cidade de Ilhéus, a gente poderia colocar o Cristo, né, lá da Praia do Cristo, a catedral, né, a extensão da avenida com as árvores, com os prédios, né, então a ponte, né, então seria uma planta pictórica, tá? Croquis cartográfico, desenho simplificado que representa os elementos mais importantes do lugar. Então, vamos dizer que seriam algumas avenidas importantes, um ponto referencial da cidade de muita importância, certo? Esse é o croquis cartográfico, que ele é bem simplificado. Agora, mapas são elaborados geralmente com base em imagens de satélite ou imagens feitas de um avião. Assim que são elaborados as imagens de um mapa, né?
Na elaboração de mapas, utilizamos um alfabeto cartográfico composto de linhas, pontos e áreas. Então, lembram até na correção, eu falei, vocês localizaram lá no mapa, vamos supor, do estado da Bahia, vocês localizaram lá Ilhéus, Itabuna, e como estavam representados? Por pontos, não é assim? Por exemplo, o Rio Cachoeira, como ele está representado? Por linha, né? E o estado da Bahia, como ele estava representado? Área, vamos supor que ele estivesse na cor verde. A área na cor verde. Lembra? Só relembrando um pouquinho, né? Sobre a aula dos elementos que formam o alfabeto cartográfico. Vamos para a orientação. Deixei até um videozinho, né? Sobre os pontos cardeais e a rosa dos ventos. Quem foi que assistiu? Quem não assistiu, volta lá algumas aulas que é bem legalzinho o vídeo. Orientação. Para nos orientar, podemos usar o sol, a bússola e o GPS. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Lembrando que norte é frente, sul atrás, leste à direita, oeste à esquerda. E agora, nós encerramos, não é? Essa unidade, a primeira unidade, vamos para a segunda unidade. Vamos lá ao capítulo 3, na página 58. Organizando o espaço. Nós temos aqui uma historinha, né? Leia a historinha em quadrinhos abaixo. O que você vai ser quando crescer? Eu vou ser médica, quero cuidar dos pacientes. E vocês? Eu quero ser músico, eu vou ser engenheiro, vou construir obras. Você acha difícil aprender uma profissão? Tudo começa na escola. Aprender a ler e escrever em primeiro lugar. Você já entrou na escola? Sim, meus pais me matricularam este ano e me acompanham nos estudos. Todos podem frequentar a escola? Toda criança e adolescente tem direito à educação e escola pública perto de casa. E você já sabe o que vai ser? Não, eu ainda não sei. Com tantas perguntas, acho que você poderia ser jornalista. Jornalista, gostei da ideia. Então, vejam, aqui está falando de profissões. E profissões, elas são importantes. Cada um tem a sua importância, tem o seu valor e um papel dentro da sociedade, né? Vamos ver qual é essa relação das profissões no que nós vamos estudar aqui na frente. Temos aqui algumas perguntinhas, que vocês vão pensar direitinho, refletir, né? Qual seria a sua resposta? O que vocês acham sobre o assunto? Vejam. E você? O que quer ser quando crescer? Já pensaram numa profissão? No que vocês gostam, né? Com o que vocês gostariam de trabalhar? Com o que agrada a vocês? Pensem aí. Depois a tia vai querer saber de todos vocês. Existem várias profissões. Cite algumas delas e explique o que cada uma dessas profissões faz. Algumas nós já conhecemos, né? São profissões assim, vamos dizer, mais comuns. Mas tem alguma outra profissão que você já ouviu falar e não sabe exatamente o que é essa profissão, o que esse profissional faz? Façam uma pesquisa. Vai lá no Google, né? Rapidinho na internet e pesquisa, tá bom? Quais dos profissionais citados trabalham no campo? Alguns desses profissionais aqui citados, ou nessa historinha aqui, ou em alguma dessas que vocês pesquisaram, ou que vocês têm curiosidade, será que uma dessas as pessoas trabalham no campo? Vamos lá? Vamos dar continuidade, página 59. Os grupos sociais e o trabalho. As diferentes profissões utilizam ferramentas e conhecimentos específicos. Então, para cada profissão existe uma ferramenta, uma maneira de trabalhar e um estudo, né, específico para o desenvolvimento, né,
daquela profissão, certo? O agricultor, por exemplo, conhece os solos, técnicas de plantio e utiliza ferramentas como o trator e o arado, entre outros. Por meio da tecnologia e do trabalho, os seres humanos mudam o espaço em que vivem. Então, vejam, nós utilizamos os conhecimentos, né, próprios para exercer cada profissão, né? E também tecnologias que ajudam no dia a dia das profissões, né? No trabalho, né? E que mudam a maneira de como as coisas são feitas e o espaço em que nós vivemos. As profissões geralmente estão ligadas às atividades econômicas, atividades que geram renda, que geram lucro. Existem diferentes atividades econômicas que utilizam conjuntos de conhecimentos próprios. Vamos lá. As atividades econômicas estão agrupadas em setores, como vemos a seguir. Então, vejam, existem setores da economia e cada setor tem uma função até chegar a nós, até chegar à nossa casa, um determinado produto chegar à nossa casa. Vamos ver cada um deles. Nós vemos aqui, ó, o primeiro. Vamos aqui, esse aqui, ó. Atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Então, as profissões ligadas ao campo, à produção dos alimentos, vamos dizer assim. Então, nós vemos que é o setor primário. Tudo vai começar dali. Então, tia, mas é só alimento? Não. O aço, o ferro, né, que depois vai produzir o carro, o fogão, a geladeira, a mesa, a cadeira. Então, vem de onde? Primeiro vem de lá, do campo ou do extrativismo, do que é tirado do solo, certo? Então, nós dizemos que o extrativismo e a agricultura, elas fazem parte do setor primário. Lembre de primeiro. Começa lá, é retirado de lá para depois ser transformado, certo? Nós temos aqui um exemplo, ó, plantação de café na área rural de Jacutinga, no estado de Minas Gerais, 2014. As pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente no campo. Vejam, então nós temos aqui, ó, tá vendo? O exemplo de uma plantação de café. E as pessoas que praticam essas atividades, elas estão localizadas principalmente lá no campo. Vamos aqui, ó, para o segundo. Atividade de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo. Então, nós temos aqui o setor secundário. Lembra até agora há pouco eu dei um exemplo, né, sobre o extrativismo, a gente tira lá os minérios de ferro, né? E aí eles vão para indústrias, vão ser transformados e vão se transformar em bens de consumo. O que são os bens de consumo? Já falando, consumo que nós consumimos, que nós utilizamos, certo? Podem ser tantos produtos de alimentação, de higiene, de vestuário, certo? Como eletrodomésticos, carros, né? Os meios de transporte, né? Carro, ônibus, moto, bicicleta, né? Todos eles. Então, eles vão passar pelo setor secundário, eles vão ser transformados. Eles saem lá do setor primário, vão para as indústrias e vão ser transformados. Então, eles passam pelo setor secundário. Então, nós temos aqui, ó, linha de produção em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, 2015. Muitas das atividades industriais são realizadas nas cidades, então não mais realizadas no campo, já passam para as cidades, que geralmente as cidades elas têm polos industriais, né? As grandes cidades elas têm um local que existe uma reunião de indústrias, várias indústrias são chamadas de polos industriais, certo? Centros industriais, tá bom? Vamos aqui para o último, esse aqui, ó. Atividades de comércio e prestação de serviços como escolas, hotéis, hospitais, bancos, supermercados, certo?
Então, nós temos aqui, ó, chama-se setor terciário. É quem vai prestar o serviço, né? Então, por exemplo, a escola, tia Priscila, eu faço parte do setor terciário. Eu trabalho em uma escola prestando serviços educacionais. Então, eu faço parte do setor terciário, né? Quem trabalha no supermercado, na farmácia, no hotel, no banco, no hospital, todos esses profissionais fazem parte do setor terciário, da prestação de serviços, certo? Então, nós temos aqui, ó, Centro de Teleatendimento de Empresa Terceirizada em São Paulo, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2015. As pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente na cidade, né? Nós encontramos, lógico, né, em cidades menores, cidades rurais tem a farmácia, tem o supermercado, tem a padaria, mas o foco principal, vamos dizer assim, a maior quantidade, a concentração maior são nas cidades. Então, veja, nós temos aí na página 60 uma imagem aqui, ó. Aí diz assim, com um colega, né? Mas vocês sabem que por enquanto nós vamos fazer respondendo juntos aqui. A tia vai lendo, explicando, vocês vão respondendo. Com um colega, identifique na ilustração os diferentes setores da economia. Depois, preencham o quadro abaixo. Então, vamos lá, vamos acompanhando. Vamos lá, aqui o número 1, plantação. Onde é que nós podemos encontrar plantação? Olha, aqui, né? Aqui são as plantações. A plantação, ela faz parte de que setor? Lá do primeiro setor. Então, onde tem plantação, não tem uma linhazinha aí ao lado? Então, vocês vão escrever setor primário. Vamos ver se aqui vocês conseguem ver, né? Então, lá número 1, onde tem plantação, vocês vão escrever, ó, setor primário. Certo? E ficou muito para cima. Deixa eu escrever aqui embaixo. Setor primário. Pronto, esse aqui é onde tem o número 1. Em cima tá a mesma coisa, tá? Vamos lá, escola. Nós encontramos aqui, ó, escola. Tá vendo? A escola, ela faz parte do setor terciário, ela está prestando serviços educacionais. Então, onde tem o número 2, vocês vão escrever setor terciário. Setor terciário. Posto de saúde também, prestação de serviço de saúde também, setor terciário. Setor terciário. Banco, identificar onde está o banco, deixa aqui, o banco está aqui, ó, o ônibus passando bem na frente do banco. Também, setor terciário. Colocar aqui embaixo, quarto. Setor terciário. Nós temos aí fábrica de biscoito. Então, vejam, foi plantado trigo, né, lá no setor primário. E aí esse trigo, ele veio para a indústria, ele foi transformado, produzido biscoito. Então, ele é o setor secundário. É o setor da transformação, da produção, né? É onde é produzido. Então, é o setor secundário. Secundário. Agora, o sexto. Pasto com gado. Vamos ver aqui, ó. Ó o gado aqui, ó. Ele tá lá comendo.
a graminha lá para produzir a carne, depois vai para a indústria, para produzir a carne, o leite, com os derivados do leite, a manteiga, o iogurte, mas primeiro ele está ali no campo, então ele está localizado, faz parte do setor primário. Setor primário, certo? Isso aqui vocês vão completar esse quadrinho aqui, tá bom? Copia direitinho, faz bem bonitinho, a letrinha pequenininha para caber aí, né? E vamos para a segunda questão. Vejam como é que vocês vão responder a segunda questão. Tem assim, ó, retome as profissões citadas na atividade 2 da página 58 e anote a quais setores pertencem. Como eu fiz uma pergunta e vocês não estão, né, presentes comigo para poder responder e a gente citar algumas profissões, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher profissões diferentes, dessas que nós não citamos aqui. E vocês vão colocar uma profissão para o setor primário, uma profissão para o setor secundário e uma profissão para o setor terciário. Pesquisem outras profissões, tá bom? E vão completar o quadrinho aqui com cada uma delas. Vou dar um exemplo. Enfermeiro, né? Apicultor, sabe que é apicultor? Aquele que trabalha na criação de abelhas, né? Então, vocês vão escolher outras profissões e vão preencher esse quadrinho aqui, tá certo? Terceira questão. Agora, com professores e colegas, discuta exemplos de atividades econômicas desenvolvidas no lugar onde você mora. Depois, escreva uma frase para cada setor: primário, secundário e terciário. Como é que vocês vão fazer? Vou dar um exemplo também. Lá no setor primário, eu poderia escrever uma frase assim: próximo à minha casa existe uma fazenda de cacau. Vejam, é o setor primário, não é? Plantação de cacau, não é? E tem muito, né? Na nossa região, né? Quando a gente vai daqui de Ilhéus para Itabuna, a gente vê fazendas, né? Com plantações de cacau, né? Secundário. Então, você está referente aqui à indústria. Percebam que na nossa cidade existe até um polo industrial, né? Tem muitas fábricas de quê? De cacau, não é? De beneficiamento do cacau, transformando ele, a amêndoa no pó, não é? No cacau em pó. Então, vocês elaborem alguma frase referente a essa questão da indústria na nossa região. E terciário. Terciário é mais fácil, né? Eu posso dizer assim, eu moro próximo ao Hospital São José, onde trabalham muitos médicos e enfermeiros, certo? É um exemplo, né? Porque o hospital faz parte do setor terciário, mas aí vocês podem colocar frases que falem alguma coisa sobre a escola, sobre o mercado, tá bom? Elaborem a frase de acordo com cada setor, tá legal? A página 61 vai ficar para casa. A página 62, 63 também para casa, tá bom? Mas vai estar aqui acima do vídeo, né? Na agenda, tá bom? Façam direitinho a atividade e na próxima semana nós revisaremos aqui, vamos ver o que precisa de correção, não é? E vamos dar continuidade às nossas aulas. Fiquem bem, até a próxima aula.